Meu nome é Wayne, estamos aqui no Pode Tudo para poder entrevistar o Thales, o Wellington, a professora Milena e o coordenador Flávio. Que aqui o tema é o que a pandemia impactou na nossa vida, assim, tanto na escola quanto na vida pessoal. Wellington, o que você acha que mais prejudicou na pandemia? Questão da escola, questão do trabalho também, ficou bastante, entendeu? A escola por conta de 2 anos, atrasou bastante a mentalidade, o estudo dos alunos. Isso foi prejudicante e foi ruim também, entendeu? Não, eu também acho que foi muito complicado, né? Eu mesmo fiquei quase 2 anos sem pegar no caderno, fazendo TV ali, online, outros não. Muito difícil fazer isso. Só quando alguém falava, tem prova, vou fazer aquela prova lá. Aí então, vamos fazer. Tanto que quando voltou, foi no 9º ano, final do 9º ano, foi difícil, né? Até para os professores mesmo passar alguma matéria diferente, tentava fazer alguma coisa, mas todo mundo, não sei. Aí tinha aquele pouquinho tempo de aula, pouco tempo assim para acabar também. Aí foi complicado, né? Vou dar um exemplo até de mim mesmo. Que eu mesmo, quando estava na pandemia, eu estava achando que era férias. Eu também. Era 2 anos de férias. Eu lembro. Mas quando voltou, era uma semana sim, uma não, né? Foi isso aí. Eu ia, chovia, fazia uma semaninha de brincadeira, pra cá, amizadinha. Depois voltou, disse que não era brincadeira, valia ponto, né? Era uma parada séria que já estava rolando desde antes. Mas eu acho que foi pior para vocês, se vocês como trabalham fase escolar, acho que foi pior para vocês, como foi? Então, primeiro foi o susto, né? A gente passou pelo susto, depois o descrédito, não está acontecendo nada, depois a gente viu que o negócio era sério e se ver naquela situação foi angustiante. Porque assim, como vocês, né, no primeiro momento, a gente achou que ficaria só um pouquinho em casa, só uns 15 dias, né? Quarentena, né? A gente sabia nem que era quarentena 40 dias, mas aí a gente vai começar, 15 dias, beleza. E esses 15 dias foram se prolongando, e a gente, como adulto, se coloca numa posição de responsabilidade do outro também, de cuidar do outro, né? E essa responsabilidade de cuidar do outro também traz umas doenças emocionais que a gente vai adquirindo, né? Ao longo do tempo, da própria responsabilidade. E aí, tudo era novo. As aulas online eram novo para vocês, as aulas, o Google Sala de Aula era novo para a gente. Eu mal sabia mexer em computador, eu tive que aprender a mexer em computador. Eu nem tinha computador, eu fazia tudo pelo celular. Então, tudo foi muito difícil, né? A dificuldade de se aprender uma nova tecnologia, a dificuldade de se viver isolado, né? Porque escola está em movimento o tempo todo. Então, a gente é acostumado a ver barulho. E, de repente, você está preso na sua casa, com medo, né? Na incerteza de quando a gente vai sair daquela situação. Tudo na vida é rotina, tanto para o jovem quanto para o adulto. A gente perde a rotina, fica acordado de madrugada, né? Dorme de dia. Tudo isso modifica o nosso humor, o nosso sistema imunológico. Então, a pandemia, como o Flávio disse anteriormente, antes de estar gravando, causa impacto até hoje e vai causar ainda durante muitos anos, não só na vida do jovem, mas do adulto, na vida da sociedade em geral, dentro da escola, fora da escola. A gente é fruto disso aí, né? A nossa geração de agora é fruto de uma geração pós-pandêmica. Em algum momento da sua vida, assim, você achou que não ia parar mais essa pandemia? Achei. Sempre... Achei que não ia ter jeito, que todo mundo ia morrer, não saía de casa, chorava, Eu ia também já tava aqui na cabeça que ia ficar. e que A preocupação que a gente tem idoso em casa, tem uma mãe um pouco mais velha, já pensa também, nossa, vai ficar desse jeito, se pegar já era. Eu acredito muito na ciência e acredito em Deus também. Acho que uma coisa está dissociada da outra. A gente pode acreditar em Deus e na ciência.
Então, mesmo quando passava essas ideias de que, na minha cabeça, que é normal do ser humano, o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer, você vê seus amigos morrendo, você vê, né? Eu tive amigos que morreram, tive parente que morreu, então, não parente próximo, mas quando você vê as pessoas, daqui a pouco tá internado, que lá, e daqui a 5 dias você fala. Você começa a passar um monte de coisa na sua cabeça que você não tem controle sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu, né, procurava o quê? Procurava usar máscara, não sair de casa, não deixar que minha mãe saísse. Né? Fiquei meses sem ver meus sobrinhos, meses sem ver meus irmãos, porque eu acreditava que o isolamento ia ser primordial para que o vírus ele perdesse a força. Né? E acreditava também que a ciência, uma hora, ia encontrar uma vacina, uma cura, porque a gente já viveu isso na história, outras epidemias e pandemias, então é uma questão de tempo. Eu não sei se, o que eu não sabia era quanto tempo, se a gente sobreviveria emocionalmente a esse tempo para esperar isso acabar. Né? Porque a gente tinha que ir no supermercado, a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver. Uma parte chegou até dar surto, foi quando começaram a fechar os supermercados. Aí você tinha que, eu não sei se era a quantidade que podia no mercado, aí você tinha que levar uma quantidade boa, você já fazia a compra, sei lá, de 1 mês, 2 meses, você não podia sair de casa. Aí, eu vi que... parado em casa, sem trabalhar, eu vi que isso chegou a ser assustador, porque, você tá, sei lá, 2, 3 meses antes, normal para na rua, e você fica mais tempo em casa, você gasta mais, né? Energia, água, comida, tudo. Se você podia ir no supermercado tranquilo, para um amigo, com a família, aí 2, 3 meses depois, você tem que ir ou regrado, você às vezes nem pode ir, porque você tem um idoso em casa, que já tem uns certos problemas de saúde, uma coisa assim, eu vi que foi tenso. Como você falou, Marcos, no começo, né, a gente fazia live, montava mesa. Eu mesmo, meus amigos, a gente montava uma mesa, colocava os petiscos, cerveja e ficava conversando por vídeo, é uma coisa nova. De repente, isso também se torna assustador. Né? Se torna assustador porque você fazer isso uma semana é uma coisa. É um descanso, entre aspas, né? É um descanso. Mas isso começa a fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E você. E se pensar direitinho, isso ainda não terminou. E vai ter, né? e vai ter a gente ainda todo vive. dia você vive o mesmo dia, daquele mesmo dia, tem que fazer a mesma coisa, A gente ainda está vivendo isso. Né? É um vírus, ele se modifica, se a gente não se cuida, a gente está se colocando em risco, colocando o outro em risco também. Vamos lá, né? Obrigado, me chama pra lá. Desculpa aí, eu Só pra dar minha vez, passa pra lá. não posso ver um tijolo que eu subo das coisas. Não tem como o Eita Atlético ser jogador de vôlei, certo? Não. Não? Então pode Já joguei futebol. Já tentei ali como jogador de futebol. Já comentei com o Thales a respeito. Foram alguns anos aí, saí desse né? Tentar vida, joguei no Clube do Rio, Minas, mas não me ligou não, preferi estudar. Aí você como ex-atleta, o que isso mais impactou na sua vida? O que você estava achando? O que seria? A pandemia como um todo, eu senti diferença, porque, como já foi mencionado aqui, as nossas relações se tornaram mais virtuais, menos coletivas, né, que a gente não podia sair. Foi citado o caso do supermercado também, foi impactante. Tinha aquela questão do revezamento, quantidade de pessoas, pegar a fichinha, aí você ficava com medo de pegar a fichinha para não ter vírus ali, todo o tempo todo se higienizando. E foi complicado, porque aí já falando de atividade física, né? A gente, poucos espaços em casa, a gente utiliza. Eu, por exemplo, baixei aplicativo no celular para fazer atividade física. Então, assim, num cubículo. E quem quer ser atleta para jogar, tipo, jogar um futebol mesmo, você fazer um treino específico em casa, não é uma coisa que você treinar um coletivo. O treino específico muda um pouco, você sozinho fazendo, mas não é um coletivo, né? Porque querendo ou não, você joga futebol coletivo.
E as restrições da época, eu lembro que tinha gente que tentava furar as restrições, aí ia para campo jogar, daqui a pouco, quando pensa que não sabia vídeo gravando, os policiais chegaram aqui, dispersaram todo mundo que estava jogando. Então, você abria o jornal e você via isso, né, esse tipo de notícia. O pessoal tentava se aglomerar, daqui a pouco tinha policiais em volta ali para mandar todo mundo para casa, se cuidar. Acho que, por exemplo, até bacana é o caso do cara. Tipo, ele é atleta. Eu acho que foi muito ruim pra ele, por causa que ele ficou, acho que 2, 3 anos parado. 2 anos, né? Falar 2 anos. Eu acho que- Difícil, né, mano? Porque, querendo ou não, tava, acho que, 19, talvez 13, 14 anos, não sei. Aí, pra quem tá fazendo a base ainda, né, mano, é complicado, porque você não podia viajar, não podia ir pra nenhum lugar. Aí você tem que fazer aquele treino sozinho dentro de casa. Às vezes com um profissional não, mas não é todo mundo que tem aquela condição de ter alguém ali te apoiando, te dando aquele incentivo emocional também, de um treinador mesmo. E, velho, complicado, mano, você ficar sem treinar, ficar daquele jeito doido querendo jogar uma bola, não pode jogar uma bola. E é difícil, né? Agora, saindo um pouco desse assunto, mas já não saindo, eu acho que foi muito ruim por conta que, além dos problemas de Covid, vírus, acho que uma coisa que mais elevou o patamar foi a questão de depressão, porque como você está dentro de casa trancado, não tem muito convivência com um ser humano mesmo, tipo, telefone tem, mas um ser humano que você pode tocar, pode falar, pode se expressar, acho que foi até comprovado que subiu mais a questão de depressão. De ansiedade também, né? De tudo problema tipo que às vezes a gente pensa que é brincadeira, que é fingimento, besteirinha, foi comprovado que tipo, até hoje acho que tem relatos disso que sofreram mesmo, quem tem falta de sei lá, de carisma, essas coisas assim, se sentiu meio frágil. Porque você não tinha, tipo, só tinha família. Então, Marcos, assim, eu acho que todo mundo, né, que viveu isso, porque tem gente que achou que não passou batido, mas todo mundo que percebeu a gravidade da situação, aí, em algum momento se sentiu ansioso, se sentiu, né, desesperado, teve uma emoção diferente do habitual. E aí, aquilo a gente vê que como as pessoas controlam as suas emoções de maneira diferente. E como as pessoas sentem de maneira diferente. Né? Alguns desenvolveram doenças emocionais que precisam ser tratados no hospital, né? No médico, no psiquiatra, tomar remédio. E sim, muito, principalmente criança. Né? Outros já conseguiam fazer um processo de meditação em casa. Eu, por exemplo, eu sofri de ansiedade. Né? Eu voltei a roer unha, meu cabelo caiu, minha pele escamava. São coisas que eu tive que ir ao médico. Eu não precisei tomar remédio, mas eu precisei ir ao médico para me tratar disso de, calma, relaxa, você não vai resolver o mundo. Né? Você precisa se cuidar. Primeiro você, para cuidar do outro. Então, técnicas de meditação, de respiração. Sempre conversei isso com vocês também nas aulas de projeto de vida. Que a gente precisa se cuidar, olhar para si mesmo e respirar é o primeiro passo. Né? Mas um adulto, ele consegue, na maioria das vezes, encontrar esse caminho para sair de uma crise emocional. Uma criança ou um adolescente que já tem esse, né, os hormônios à flor da pele, esse borbulhão de sentimentos, que não consegue entender o que está passando ali, isso é hormonal, é biologicamente, né, comprovado, que todo mundo passa por isso, e viver um processo desse é muito mais difícil. Se não tem uma família que apoie, que entenda, que perceba que aquela criança precisa de um auxílio, e às vezes um auxílio especializado, vai gerar adultos com mais problemas emocionais, com mais problemas psiquiátricos. Na escola a gente vê isso o tempo todo. Né? E não especialista. Porque aqui é o lugar que vocês têm liberdade. Muitas vezes vocês não têm uma liberdade em casa de falar o que quer, de se expressar como quer. E dentro da escola vocês são livres, né? E acaba essas emoções vindo à flor da pele. E nós, professores, também não temos muito o que fazer. Né? A gente
pode dar a mão, a gente pode chamar um apoio, mas o apoio da família ele é fundamental, principalmente de perceber quando vocês, né, os adolescentes, precisam de uma ajuda maior do que uma ajuda só de eu tô com você, eu tô comigo, vamos lá, respira. Que é importante também, né? Você dá seu apoio moral, você dá sua mão ao seu amigo. Por exemplo, eu sofri de ansiedade, né? Eu voltei a roer unha, meu cabelo caiu, minha pele escamava. São coisas que eu tive que ir ao médico, eu não precisei tomar remédio, mas eu precisei ir ao médico para me tratar disso, de, calma, relaxa, você não vai resolver o mundo, né? Você precisa se cuidar, primeiro você, para cuidar do outro. Então, técnicas de meditação, de respiração, sempre conversei isso com vocês também nas aulas de projeto de vida, que a gente precisa se cuidar, olhar para si mesmo e respirar é o primeiro passo, né? Mas um adulto, ele consegue, na maioria das vezes, encontrar esse caminho para sair de uma crise emocional. Uma criança, um adolescente, que já tem esse, né, os hormônios à flor da pele, esse borbulhão de sentimentos, que não consegue entender o que está passando ali, isso é hormonal, é biologicamente, né, comprovado, que todo mundo passa por isso, e viver um processo desse é muito mais difícil. Se não tem uma família que apoie, que entenda, que perceba que aquela criança precisa de um auxílio, e às vezes um auxílio especializado, vai gerar adultos com mais problemas emocionais, com mais problemas psiquiátricos. Na escola a gente vê isso o tempo todo, né? Porque aqui é o lugar que vocês têm liberdade. Muitas vezes vocês não têm uma liberdade em casa de falar o que quer, de se expressar como quer. E dentro da escola vocês são livres, né? E acaba essas emoções vindo à flor da pele. E nós, professores, também não temos muito o que fazer, né? A gente pode dar a mão, a gente pode chamar um apoio, mas o apoio da família ele é fundamental. Principalmente de perceber quando vocês, né, os adolescentes, precisam de uma ajuda maior do que uma ajuda só de eu tô com você, eu tô comigo, vamos lá, respira. Que é importante também, né? Você dá seu apoio moral, você dá sua mão ao seu amigo, você ter com quem contar é muito importante, mas às vezes não é suficiente. Eu acho bem interessante também, questão do tempo da quarentena, logo quando nós voltou, eu olhei os amigos que queriam bastante tempo, né, longe um do outro, todo mundo maior, todo mundo mudou, achei bem, todo mundo diferente, achei bem doideira mesmo isso, porque tomou uns cursos, né, assim, de primeiro lance. Todo mundo gigante, assim. É muito tempo que passa, hein, mano? 2 anos, né? 2 anos eu muda muito. Fora que na vida escolar também, 2 anos 2 anos perdido praticamente, né, de estudo. Porque mesmo que passaram uma provinha impressa, uma parada lá, mas não é uma coisa que você tá. Quem consegue, quem não consegue. Eu meu caso, ser sincero, eu não fiz. Eu não consegui Eu vou te falar nessa análise que a gente faz nas conversas nossas aí, são muito mais de 2 anos que vocês perderam. Porque ao tempo que vocês, por exemplo, o professor está dando conteúdo aqui de matemática, o que você ficou para trás, que não absorveu e deveria ter aprendido, você perdeu para acompanhar aquele conteúdo. Então ficou um pouquinho mais pré-requisito para aquele conteúdo que o professor hoje está aplicando em sala. Então assim, a perda é muito maior do que vocês imaginam. Talvez assim, quem ingressou primeira, segunda série, está conseguindo acompanhar, que é aquele período de alfabetização, se o menino fez esse processo de casa com alguém ali mais aí. Mas quem estava na 4ª, 5ª série, que já começa a jogar aqueles conteúdos ali, não vai acompanhando os conteúdos seguintes. Então, assim, é uma série de complicações que vocês nem fazem ideia. E aí, veio uma outra situação que me deixa muito preocupada, que é colocar uma responsabilidade no adolescente que ele não tem. Né? O adolescente ele precisa do adulto para ser
guiado, né? Pra gente falar o que é Como certo, o que é mediador. errado, como mediador. E hoje, vocês precisam ter uma responsabilidade que não precisava ter antes. Porque tinha um adulto para dizer, você tem que estudar, você tem que fazer o dever, você, né, seu futuro depende das suas escolhas. Então, gente, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito bacana. Foi uma aprendizagem para mim, que teve coisas que vocês falaram que eu mesmo não sabia. Muito obrigado, quero agradecer o Flávio, que tirou um pouquinho do tempo para falar conosco, Milena também, o Hélio e o Thales. Valeu, um abraço. Obrigada. É nóis.